Oi pessoal, tudo bem? Aqui é um bom dia, tá? Desejo a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, do canal Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca. Gravando aqui esse conteúdo rapidinho, pequenininho, tá? Para não incomodar vocês com conteúdos longos, às vezes tira, né, a nossa paciência ou a concentração de ver até o final, porque a vida é corrida, né? Mas rapidinho aqui, só um aconselhamento para vocês. Diante desses tempos difíceis, com notícias difíceis, tragédias acontecendo, né, ao nosso entorno, porque dentro do nosso país é ao nosso entorno, né, tragédias no mundo, coisas inesperadas inesperadas no sentido de preparação, que a gente não está preparado, né, para poder enfrentar ou para poder entender, para poder experimentar. Então, nesse tempo difícil, desorganiza muito o contexto da gente social e o contexto mental, tá? A forma e a força de administrar e regularizar o nosso sistema, né, psíquico, mental, nosso sistema de controle e autocontrole diante dessas situações para as quais a gente não estava preparado. Susto, choque, medo, né, insegurança. É uma insegurança coletiva e a insegurança pessoal, no sentido de enfrentamento ou de descoberta disso que está acontecendo de grave na atualidade, né? No contexto da natureza e também no contexto da humanidade. São muitas desordens, muitas notícias ruins, muitas desinformações, muito espalhar de pânico, de temor, né? Um terrorismo por meio dos comportamentos e das ações de algumas pessoas que parecem ter o prazer em provocar desordem, em piorar a situação. Então tudo isso desorganiza a gente. Então, gravando esse conteúdo aqui para orientar você a já fazer um procedimento, tomar um procedimento, né, de prevenção à piora das angústias. Tá? Quando a gente está nesse processo de susto, de medo, de pânico, o nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso, nosso sistema neurotransmissor, que é administrado pela mente, né, pelo cérebro, ele se torna um sistema estressado, né? Em muitos casos, o estresse provoca um isolamento de comportamento, um rebaixamento, né, de limiar de força, um rebaixamento do potencial de enfrentamento biológico, e isso altera a funcionalidade do corpo, porque altera a funcionalidade mental, altera a potência de interpretação psíquica, né? E assim a gente entra num processo de risco, de medo, de alienação inconsciente, tá? Então, nesse momento, eu aconselho a vocês, nesse período, né, a, se possível, fazer a força para levar uma nutrição saudável para a mente, no intuito de fornecer aos neurotransmissores uma melhor plasticidade, uma melhor flexibilidade de lidar com as adversidades, de lidar com a pressão que pode aumentar, né? A pessoa pode ser hipertensa ou pode se acometer no momento de descontrole da pressão, né? Pessoas podem entrar num processo de hipotimia, né? Excesso de tristeza, de medo, de frustração, de desespero. A pessoa pode entrar também num processo de fúria, de raiva, né? De desesperança. A pessoa pode entrar num processo de revolta, né? De pânico, uma síndrome de pânico, um surto de pânico. E isso altera muito o comportamento corporal geral, porque interfere no processo interpretativo dos neurotransmissores da mente. Então, psiquicamente, a pessoa fica desorganizada. E essa desorganização psíquica e neuropsíquica provoca disfunções gerais nos hormônios, né? No corpo em geral, nos órgãos filtradores, nos órgãos absorventes de alimento e de nutrição, e piora o quadro. Então, nesse período, é importante você dedicar uma alimentação
que estimula mais a plasticidade dos neurônios, a plasticidade nervosa, a flexibilidade e a elasticidade dos nervos, tá? Para poder dar a eles condições de enfrentar melhor esse processo de repressão e de exacerbamento, né? de pressão, tá bom? Então eu sugiro muito o uso do abacate, tá? O uso de ovos, né? Independente de qual seja, mas quem tiver o caipira, melhor ainda, né? Que conheça a naturalidade da produção, tá bom? Muito uso desses elementos, o uso das frutas vermelhas, né? Principalmente as vermelhas, né? Todas as frutas, mas principalmente as vermelhas, tá? O consumo de uma carne com um pouquinho de entranhamento de gordurinha, não é uma carne gordurosa, é uma carne, né? Com uma gordurinha para poder ajudar na plasticidade, tá? Do corpo, tá? Da absorção do alimento. Isso ajuda muito o sistema nervoso central, ajuda muito a parte neuropsíquica do desenvolvimento, tá? Humano. E assim que eu tiver mais umas sugestões para vocês, eu trago aqui. Mas lembra, esse procedimento de cuidado da saúde é muito necessário, tá? Um abraço no peito, um beijo na alma, fique bem, curta o canal Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, divulgue o nosso canal, propague o nosso canal. Lembra que a gente está agora num cerco de trabalhar os sofrimentos mentais que provocam outros diversos sofrimentos. Fique bem.